Bom, você pode até não acreditar, mas o Fastback é um sucessor espiritual do Fiat Marea Turbo. Eles podem até não parecer um com o outro, mas tem muita coisa em comum e é o que eu vou te explicar nesse vídeo aqui. Vem comigo! Bom, se você está ansioso para saber o que o Fastback e o Marea Turbo têm em comum, já deixa um like aqui embaixo. Eu vou te dizer que realmente essas curiosidades automotivas vão ser mais presentes aqui no Auto Repórter. Então, se você quiser ver mais vídeos como esse, avaliações, conhecer os carros em detalhes, eu te convido a fazer parte do nosso canal. É só clicar no botão que está aqui embaixo do vídeo, aqui embaixo, e também ativar o sininho das notificações. Agora, falando de Fastback e Marea, apesar da gente só ter um Fastback aqui, eu posso te garantir que eles têm muitas coisas em comum, se não em comum, muito próximas um do outro. Uma delas é o comprimento. Aqui apenas 3 centímetros separam o Fastback do Marea Turbo. Ele é um pouquinho maior, assim como na largura também. Ele é 3 centímetros mais largo que o 3 volumes da Fiat. E se você acha que as coincidências param por aí, não. O porte deles realmente é muito parecido, até porque o entre-eixos, a distância do centro da roda dianteira até o da traseira, é apenas 1 centímetro essa diferença, 2,53 aqui no Fastback, 2,54 no Marea. Outra semelhança muito grande entre eles está, por exemplo, no motor. Esse aqui é um motor 1.3, 185 cavalos no etanol, 180 na gasolina, 27,5 kg de torque, enquanto o Marea tem aquele saudoso 2.0, 20 válvulas, 5 cilindros. É óbvio que são duas coisas diferentes, o Marea tem um motor com uma cilindrada maior, mas aqui a gente tem outro conceito, o conceito do downsizing, em que você extrai potências maiores de motores menores e aí, consequentemente, em tese, você teria um consumo de combustível melhor e menos emissões de gases poluentes. Só que essas semelhanças em números acabam por aí. Agora a gente vai rodar no Fastback e eu vou te mostrar realmente as diferenças entre ele e o Marea. Bom, já que a gente está em movimento aqui no Fastback, uma coisa que eu não posso deixar de notar é o desempenho. O motor 1.3 realmente vai muito bem, 185 cavalos no etanol, 180 na gasolina, 27,5 kg de torque. Esses números traduzem, inclusive, um carro super ágil, um carro que vai muito bem na cidade, vai bem na estrada. Olha só como ele vai de 0 a 100. Eu não dirigia um carro que me fazia colar as costas no banco como o Fastback fez. Isso que ele, apesar de ter essa plaquetinha aqui com uma espécie de assinatura da Abarth, ele não é um Abarth propriamente dito, porque a divisão esportiva da Fiat ela mexe muito mais do que em motor. Ela adota algumas outras coisas, como por exemplo freios, suspensão, escapamento, mas um mero palpite é que em 2023 ele receba de fato a assinatura da Abarth, ganha uma versão mais esportiva do que essa aqui, apesar de que ela não tem tantos apelos esportivos assim, apesar de trazer um conjunto muito bom de motor e câmbio, que entrega um desempenho muito bom ao Fastback. É provável que em 2023 ele ganhe sim a assinatura da Abarth e com isso ganhe algumas outras coisas. Quem sabe freios a disco nas rodas traseiras. Atualmente essa versão aqui, a Limited Edition, como as outras também usam freios a tambor, não são propriamente um problema, mas é óbvio que o desempenho dos freios a disco é realmente superior, embora os freios a tambor fossem bem, mas a gente está falando da versão topo de linha, um carro que em dezembro de 2022 já custava seus R$155 mil, então realmente merece uma atenção maior no sistema de freios. E falando no desempenho, esse carro tem um desempenho realmente muito bom. Isso me fez lembrar uma coisa: Volkswagen, pode ser que agora com essa questão do Fastback oferecer o motor 1.3, você se mexa e ofereça um Virtus GTS, porque se faltava alguma coisa, algum pretexto, o pretexto está aqui, eu estou andando nele, viu? O Fastback está aqui e mostrou que tem sim espaço para uma versão mais apimentada dos SUV Coupé. Em termos de dirigibilidade, o Fastback tem uma direção elétrica
muito bem acertada. Eu particularmente gosto muito dessa calibragem e o resultado é bastante interessante. Ela é no peso correto com o carro em movimento, nas velocidades mais altas. Ela tem um pezinho a mais, mas não é aquele peso artificial, sabe? Um dos assistentes eletrônicos que o Fastback tem é o assistente de permanência de faixa. Ele identifica as faixas da via e se por acaso você estiver invadindo alguma delas, ele dá aquela puxadinha esperta no volante para corrigir a trajetória e evitar assim um acidente. É o caso aqui, ó. Ele corrigiu sozinho. Então se eu tentar invadir um pouquinho aqui a faixa do lado, vamos ver? Ele corrigiu a trajetória. E ainda assim ele tem uma série de outros assistentes, como por exemplo o de frenagem de emergência, que ele manda você frear, faz um alerta de frenagem aqui no painel se você se aproximar muito do carro da frente. Tem os alertas também dos sensores de estacionamento, que tanto na traseira quanto ali na dianteira eles indicam obstáculos, indicam se tem um veículo se aproximando demais, ou se você se aproximou realmente muito de algum obstáculo. Inclusive indica aqui no painel a direção em que o possível obstáculo está. Se ele está na dianteira, na direita, dianteira esquerda, atrás, enfim. É realmente bastante interessante esse nível de tecnologia, essas assistências todas que o Fastback tem para tornar mais simples a tarefa de dirigir um carro em que a visibilidade não é tão boa assim. Você tem a coluna dianteira bastante larga, a visibilidade pela janela traseira é realmente bastante afetada, porque por mais que você tenha um vidro amplo, o campo de visão, até pela caída do teto ali, não é tão amplo assim. Então realmente um ponto muito positivo a favor da dirigibilidade aqui no SUV Coupé da Fiat. E ainda somando a essa questão da tecnologia, o retrovisor aqui ele é eletrocrômico, ele fica azulado. Se você tem uma incidência de luzes direta aqui, ele fica um pouquinho azulado para não refletir essa luz na sua visão e isso acabar ofuscando, acabar te atrapalhando enquanto você dirige. É algo que eu realmente gosto muito. Alguns carros têm até nas lentes externas, como os Mercedes, por exemplo, mas aí já é demais, né? Aí não tem necessidade realmente. E ele ainda tem câmera de ré, uma câmera de ré que a resolução eu achei super boa aqui na central multimídia, na tela. E eu achei a câmera dela muito amigável, porque tem algumas lentes que acabam distorcendo um pouquinho a visão, e aí você não tem uma noção real de como está o espaço atrás do veículo. Aqui no Fastback não, eu realmente me sinto bem localizado, a câmera me passa com precisão essa questão de profundidade. Realmente gostei bastante. Os faróis de LED iluminam muito bem mesmo as ruas mais escuras. E uma coisa que me chama a atenção também, a favor da dirigibilidade, é a suspensão. Ela é firmezinha, para mim do jeito certo, mas uma coisa que eu noto, em algumas situações, até algumas batidas secas, é por conta das rodas. As rodas são aro 18, usam um pneu de perfil bastante baixo, e com isso você acaba ficando com o carro um pouquinho mais duro, né? Ele tem um rodar um pouquinho mais duro, em algumas situações, buracos, bate seco, não tem jeito. Foi uma coisa que eu notei nesses dias de convivência com o Fastback, mas mesmo assim eu achei até confortável. Uma coisa que eu gosto nesse carro aqui em termos de dirigibilidade é o quanto você tem opções, por exemplo, aqui no volante. Eu tenho as opções de controlar central multimídia, atender, desligar telefone. Tenho também as opções de aumentar o volume, passar a faixa aqui atrás do volante, passar as marchas também para uma tocada mais esportiva. E aqui ainda tem o botão do escorpião. Mas se eu quiser um pouquinho de esportividade, eu ainda posso passar as marchas por aqui. Basta jogar a alavanca do câmbio para cá e aí para frente eu diminuo as marchas e para trás eu passo adiante, passo para uma marcha mais alta. Ele tem um rodar bastante sólido, algo realmente que mostra uma maturidade muito maior da Fiat em relação à forma como ela fazia carros anteriormente. Entre todas as tecnologias que esse carro tem aqui, falta o alerta de ponto cego aqui nos retrovisores. Seria realmente bem legal se a Fiat somasse essa tecnologia. Em termos de segurança, atualmente são 4 airbags. A Fiat poderia ter colocado 6. Realmente segurança nunca é demais e fica essa observação
para o Fastback. Poderiam ser 6 airbags sim, seria um tanto positivo, até porque o principal rival dele, o Volkswagen Nivus, tem 6 airbags. Tem algumas outras coisas que me chamam a atenção aqui no Fastback, como por exemplo os bancos são muito confortáveis, eu gosto muito da forma como a Fiat trabalhou os bancos desse carro. Outra coisa que me chama a atenção é o ar-condicionado, que gela muito bem. A gente está falando aqui de um ar-condicionado automático, de uma zona. Ele realmente gela muito bem a cabine, principalmente nos dias mais quentes. Hoje é um dia bastante quente e ele foi super eficiente. Atingiu a temperatura rápido, refrigerou bem a cabine. Inclusive ainda tem saídas de ar-condicionado para quem vai aqui atrás. O quadro de instrumentos ele é todo digital, realmente muito legal, ele te dá todas as informações que você precisa. Tem uma possibilidade aqui de você personalizar várias coisas e os dados que você não encontra aqui você pode achar na central multimídia, eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. O isolamento acústico poderia ser melhor, o barulho do motor e dos pneus rolando no asfalto, principalmente naqueles mais porosos, invade frequentemente o interior da cabine. Olha, agora falando em termos de conectividade, o Fastback vai muito bem, não tem como dar uma nota ruim para ele fica com 10 mesmo e eu vou te explicar o porquê. Você tem uma central multimídia, uma tela de 10 polegadas, espelhamento sem fio tanto para Android Auto quanto o Apple CarPlay, extremamente rápido, muito fácil de espelhar o aparelho aqui, o smartphone. Tem um carregador de celular sem fio. Além de tudo, você tem entradas USB e USB-C aqui na frente, tem mais uma entrada USB aqui atrás. E somando a esses fatores, ainda tem um sistema de som que realmente é uma qualidade superior ao do segmento. É algo que eu notabilizo como notável, realmente muito positivo. Bom, uma coisa que merece uma observação aqui é o acabamento, ele é predominantemente de plástico. No painel, nas portas ainda tem aqui no encosto de braço um couro acompanhando o couro do banco, mas não adianta, é predominantemente de plásticos, é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais daqui para frente, não vai ter jeito, a gente vai ter que se adaptar a isso, mas se pelo menos os plásticos forem de boa qualidade, não começarem a fazer barulho, tudo bem, já serve como um bom trunfo. O que a gente precisa saber a longo prazo é se o acabamento do Fastback vai começar a fazer barulhos, vai começar a soltar, coisa que é muito comum em carros com acabamento predominantemente de plástico. Então o que a gente precisa saber é como isso vai acontecer no Fastback, como ele vai envelhecer, se vai começar aquela escola de samba, né, cheio de barulhos, algo que é muito comum nos Volkswagen, por exemplo, mas é uma coisa que a gente vai precisar ver com o passar do tempo. Uma coisa que chama atenção são as portas, basta uma batida suave para fechar, mostrando a qualidade do Fastback. E outra coisa legal aqui é esse console central que estabelece o tipo cockpit aqui para dentro, isola motorista do passageiro, fica cada um na sua. E além do mais, também temos o freio de estacionamento eletrônico aqui. Outra função também bacana é a Hold, em que eu pressiono esse botão, ele ativa a função e quando eu parar o veículo, vai aparecer Hold ali no painel, ele mantém o veículo parado. Não tem aquele creeping, aquele arrasto característico do câmbio automático, uma espécie de cancelamento do creeping. E ele também ajuda em descidas, ele para o veículo, em subidas, para o veículo também. Realmente uma função bastante interessante para quem quer usar apenas um pé enquanto dirige e quando o carro está parado tem essa folga toda realmente. Bom, aqui a gente tem um espaço interno, esse banco dianteiro está exatamente na posição que eu uso. Parando confortável aqui, eu tenho quase um palmo aberto, realmente é um aproveitamento de espaço muito bom, principalmente pelo entre-eixos curto de apenas 2,53 m. É menor, por exemplo, que os 2,56 do Nivus, que acaba tendo um aproveitamento de espaço maior. Mesmo assim, quem vai aqui vai relativamente confortável. A vida não é tão fácil do passageiro central. Passar o meu pé aqui, eu nem calço pé grande, né? Meu pé nem é grande, mas já foi difícil passar o pé aqui. E não tem espaço realmente ao lado do console. Então vou ter que disputar espaço aqui, vou acabar brigando com quem vai do lado e aí fica um pouquinho apertado. Realmente espaço interno não é lá o trunfo do Fiat Fastback. E o banco traseiro, ele também é bipartido, que vai ajudar aí na hora de carregar algumas coisas. Ele é naquele formato 60-40%, em que uma parte está aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo rebater.
uma parte está aqui e ainda ficam 2 encostos para cá, ou então faço o contrário. É muito bom para quem vai carregar alguns tipos de carga que realmente não vão caber totalmente no porta-malas. Mas olha, vai ter que ser algo grande, porque esse porta-malas realmente é bastante grande e leva muita coisa. Vamos lá que eu vou te mostrar. Olha, e quando eu te falei que ele é grande mesmo, viu? Segundo a Fiat são 600 litros aqui, mas na vida real são 516. Mesmo assim, é muito grande, é maior do que o Nivus. Dentro de casa ele só vai perder para o Cronos, que tem 525 litros. E aí é um dos maiores entre os sedãs. Nisso aqui o Fastback não faz feio não. E olha, ainda tem esse tampão aqui que você pode escolher do jeito que você entender. Vai levar alguma carga maior, mais alta? Rebate ele. Agora se você quer esconder alguma coisa, o carro vai ficar estacionado na rua, puxa ele para cá e pronto. Só um ponto negativo é que essa tampa ela é pesada e para algumas pessoas mais baixinhas, talvez fique um pouquinho difícil de fechar. Vai ter que ficar na ponta do pé, dependendo vai ter que dar um pulinho também. Não é o meu caso aqui, mas realmente é algo que vale a pena destacar e vai ir muito bem no Fastback. Em termos de consumo, a fama do 1.3 não é tão boa assim. Se ele vai bem em desempenho, o consumo não acompanha. Segundo o programa de etiquetagem do Inmetro, com etanol ele faz 7,9 na cidade e 9,7 na estrada. Já com gasolina, 11,3 na cidade e 13,6 em perímetro rodoviário. A nossa média na cidade foi bem menor que isso, 8,3 usando gasolina. Na estrada conseguimos 12,7, poderia ser melhor. O que ele tem em comum com o Maré Turbo, além dos números, a pretensão de oferecer um desempenho extra em relação às outras versões. E uma das coisas que a gente consegue reparar é o posicionamento da Fiat para esse carro aqui. Ele pega as versões de entrada e as intermediárias do segmento logo acima. Pela mesma faixa de preço, esse carro aqui em dezembro de 2022 custava 155 mil reais mais ou menos. Dava para levar HR-V EXL ou então Renegade Longitude e também T-Cross Comfortline. A principal vantagem do Fastback em relação a esses carros, sem dúvidas, está no nível de equipamentos. No motor 1.3 turbo que deixa esse carro aqui um foguetinho realmente muito divertido. E sem dúvidas no porta-malas, que é incomparável. Para quem precisa de espaço para levar bagagem, realmente você tem no Fastback, o porta-malas dele vira um trunfo imbatível. Outra coisa é que em relação aos SUVs de categoria um pouquinho acima desse aqui, a vantagem dele está no nível de acabamento, no espaço interno, na aceitação no mercado. Então é basicamente botar na balança e ver para qual lado ela pende mais para o consumidor. Com certeza o Fastback vai botar uma pulga atrás da orelha, principalmente depois de dar uma voltinha nesse carro aqui. Essa versão 1.3 realmente é muito interessante, ela é muito bem equipada, tem um desempenho muito legal e isso faz dele, sem dúvidas, uma compra bastante interessante. Mas aí entra uma velha questão. Quem aí está disposto a pagar 155 mil reais num Fiat? Vamos ver. Daqui para frente a gente vai analisar como o Fastback vai se comportar no mercado. Mas o que eu posso dizer é que ele realmente me surpreendeu. Foi um carro que na convivência me mostrou muitos predicados, uma evolução muito grande da Fiat, um rodar muito sólido, algo realmente surpreendente. Essa seria a palavra. Em comparação ao Maré Turbo, ficam os números. A gente vê que eles têm alguns números semelhantes, mas essa semelhança para por aí. O Fastback é um carro muito mais atual, apesar de não ter essa vocação esportiva, até com o ronco esportivo que o Maré Turbo tinha, ele empolga bastante, e com o botãozinho do escorpião aqui no volante, você pode se divertir bastante a bordo dele, viu? Bom, a nota dele está aqui no cantinho da tela. Espero que você tenha gostado dessa avaliação. Se você quiser ver outros vídeos como esse aqui, é só se inscrever aqui no canal, clica no botão que está aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. E se você gostou de saber todos esses detalhes do Fastback, não esquece de deixar um like aqui embaixo. Bom, como vocês podem ver, eu me diverti muito com esse carro aqui, viu? Eu vou deixar outro vídeo aqui do lado para você acompanhar o nosso conteúdo. E a gente se encontra lá. Valeu, fui!